Boa tarde a todas e todos. É uma alegria, uma satisfação que a gente vai iniciar, então, o Circuito de Cultura Popular e Periférica. O Circuito Popular de Cultura Popular e Periférica é uma atividade que visa a formação, ao fomento e a democratização da cultura, financiado pela Lei Aldir Blanc, selecionado no edital SEDAC 09 de 2020 em produções culturais e artísticas. Quero agradecer aqui a presença da secretária Beatriz Araújo, do diretor de fomento do SEDAC, o Rafael Bali, o prefeito municipal de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e o secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais, o Pedro Vasconcelos, a Prefeitura Municipal de São Leopoldo, através da Secretaria de Cultura, é nossa parceira na divulgação, no fomento dos artistas aqui de articulação. Foi um papel muito importante para que a gente também pudesse chegar ao número de inscritos, né? Então, eu queria fazer esse agradecimento aqui. E nós temos, então, a presença do nosso ex-ministro da Cultura dos governos Lula e Dilma, Juca Ferreira, que fará a nossa aula inaugural do curso. Eu sou a Marina Albuquerque, da Ânima Assessoria em Eventos e Comunicação, então contemplada nesse edital, e junto com toda a minha equipe, a gente dá as boas-vindas a todas e todos vocês. Então, nós vamos dar início ao curso de Políticas Culturais e Economia da Cultura. Esse curso terá uma duração de 42 horas e toda a realização dele será online. Nós disponibilizamos 400 vagas para agentes de cultura e produtores culturais e para artistas que atuam nas mais diversas linguagens, para todo o estado. E tivemos mais de 600 inscritos e, em função disso, nós tentamos contemplar todas as pessoas, entendendo que esse recurso precisava chegar, então, esse curso, com esse recurso público, precisava chegar a um número maior de pessoas que fossem possíveis. O curso está dividido em 12 módulos, as aulas serão às sextas à tarde e aos sábados de manhã. Na maioria dos encontros, vão ter 2 só que a gente vai operar em função do feriado de Páscoa. Durante o curso, nós vamos abrir um edital de fomento no valor de R$ 2.500 para 40 microprojetos culturais que precisarão ser executados dentro das suas propostas durante o período do curso. De imediato, eu já passo a palavra, então, para o secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo, Pedro Vasconcelos. Pedro, tu tem 5 minutos para fazer a tua saudação inicial. Eu vou pedir que quem está com o microfone aberto, feche, por favor, que está dando ainda algumas interferências. Às vezes o pessoal vai se acostumando com a ferramenta, mas todo mundo que puder deixar os microfones fechados, melhor. Bom, boa tarde a todos e todas. Muito rapidamente, fazer aqui uma saudação mesmo e agradecer a presença de todo mundo no curso. Nós tivemos um número muito grande de inscritos aqui de São Leopoldo, né? O proponente, a produtora que está propondo é daqui da cidade, a Secretaria de Cultura está apoiando essa realização e é com recursos da Aldir Blanc estadual. Então, eu queria muito agradecer a presença da Bia Araújo, minha conterrânea e amiga lá de Pelotas, que é a nossa secretária de Cultura do Estado. Bia, esse curso eu acho que é uma boa iniciativa aí, né, dos projetos aí que a Aldir Blanc está possibilitando financiar. Então, agradecer o esforço, o empenho da SEDAC, que tem feito, né, em todas essas iniciativas estaduais de apoio e fomento aí. Nós aqui, como município, a gente tem se empenhado, né, em garantir que os artistas locais e os agentes culturais locais participem dos editais do Estado. Então, nós fizemos uma grande mobilização para o edital Diversidade das Culturas, que a Fundação Marco Polo lançou, também para o edital Ações Culturais Comunitárias, que a CUFA lançou, e também para o Prêmio Trajetórias, né, que o Instituto Trocando Ideia lançou, todos em parceria com a SEDAC, com recursos da Lei Aldir Blanc estadual. E aqui nós tivemos o prazer de que no edital da CUFA, a cidade que mais inscreveu projetos, né, depois de Porto Alegre, foi São Leopoldo, 627 inscritos. Então, uma mobilização muito grande. Nos outros 2 editais também, eu tenho certeza que o número de inscritos foi muito alto
e alguns nós já vimos que foram contemplados. Então, a gente está muito feliz, porque, além do recurso da Lei Aldir Blanc Municipal, que aqui a gente recebeu 1,5 milhão, 1.553.000, nós também estamos incentivando todo mundo a disputar os recursos e os editais estaduais para, obviamente, fomentar a cena cultural local. Mas é muito bonito de ver a articulação que está acontecendo em todo o Estado, uma espécie de uma irrigação, né, em todos os segmentos, em todos os setores, em todos os cantos do Rio Grande do Sul, e a gente está muito feliz de fazer parte disso, né, e contribuindo da maneira que a gente pode. Então, o circuito foi essa iniciativa super interessante, pensada na lógica de fazer uma formação de políticas culturais e economia da cultura. Nós vamos ter alguns dos maiores especialistas em cultura do país falando no curso, a Cláudia Leitão, na área da economia da cultura, o João Brant e o Marcos Souza falando sobre direito autoral na internet, regulação, essa coisa toda, né, dos conteúdos na internet, dos desafios de hoje. Nós vamos ter o Nabil Bonduque e o Guilherme Varela falando sobre direito à cidade, direito à cultura. Nós vamos ter muita gente boa no curso, vamos ter um momento também com os mestres e mestras da tradição, dos conhecimentos tradicionais, da tradição oral, da cultura popular. O mestre Antônio Bispo vai estar aí com a gente, junto com o professor Zé Jorge. Então, assim, nós vamos ter um curso muito qualificado que vai ajudar tanto a refletir sobre políticas culturais, pensar o momento que o Brasil está vivendo, pensar o futuro, né? Construir instrumental também teórico e prático, né? Para quem são os fazedores de cultura e também com esse recorte da economia da cultura, né? O Rafael Bali também está aqui, tem sido um incansável batalhador da economia da cultura aqui no nosso estado, nosso diretor de fomento da SEDAC, e eu vejo que o Rafael tem feito esse esforço, né, de garantir que esse recurso chegue, que essa descentralização aconteça, que a democratização aconteça, mas a gente também precisa pensar na qualificação, a gente também precisa pensar na formação, a gente também precisa elevar o nível de conhecimento, de capacidade técnica dos nossos artistas e produtores culturais, que nós sabemos o quanto isso vai fazer diferença também nesse cenário difícil aí que a gente está enfrentando. Então, eu queria agradecer a Ânima, agradecer aos cursistas, agradecer a galera de São Leopoldo e o povo de todo o estado que está aqui. Muitos também eu ajudei a convidar, a mobilizar e divulgar, e ficar muito feliz de ver todo mundo aqui, desejar um ótimo curso e, obviamente, agradecer ao nosso querido ministro Juca Ferreira, né, que se dispôs a estar aqui hoje com a gente na aula inaugural, e também o nosso prefeito Ari Vanazzi, que está aqui na sala também. O prefeito tem sido um entusiasta desse tema, da cultura, da Lei Aldir Blanc, da economia da cultura, do incentivo aos artistas, né? A gente tem feito um esforço grande aqui em São Leopoldo. Então, agradecer também a presença dele, a parceria e o apoio de sempre. Agradecer ao Juca e desejar a todos e todas uma ótima tarde de debate aqui com o nosso querido Juca Ferreira. Obrigado. Obrigada, Pedro. Eu vou passar já a palavra, então, para o diretor de fomento da SEDAC, para o Rafael Bali fazer essa saudação também. Obrigado, Marina. Aproveitar para parabenizar o trabalho que vocês têm feito, né, toda a equipe. Projetos como esse, a gente ter a oportunidade de estar aqui, também serve para nos abastecer um pouco de energia para seguir o trabalho, porque aqui, né, além de tudo isso aí que o Pedrão nos coloca, né, também um parceiro fundamental aí em toda essa construção, a gente está fazendo uma grande articulação, uma mobilização. Foi assim que a gente conseguiu construir o Aldir Blanc, assim que a gente tem buscado construir as políticas públicas aqui do Estado, discussão ampliada, conferência de cultura, pensar no plano, pensar em aumentar investimentos. Então, propósitos em comum nos fortalecem, né? Então, esses momentos de troca limitados agora, claro, a questão virtual, mas também, né, isso nos traz um alcance maior, certamente nos dão uma força aí para seguir a luta, porque o momento realmente aqui no nosso estado é muito complicado. A gente sabe que todo esforço que temos feito não tem sido suficiente, mas, né, eu acho que acaba sendo um motivo ainda maior para a gente intensificar. Eu acho que os resultados da aplicação da Lei Aldir Blanc demonstram esse esforço, investimento integral,
né? Os números recentes demonstram que a média nacional estava em 60% dos recursos executados. Executamos todo o recurso que o Estado recebeu e ainda os recursos que os municípios devolveram. A gente conseguiu ampliar muito o alcance. Então, para falar de alcance, isso que o Pedro traz, né? O alcance não parte só de uma ação da secretaria, não teria como ser diferente, né? Para partir de uma mobilização das pessoas. O momento exige, o formato via entidades parceiras foi muito importante para isso. Mas para vocês terem uma ideia só de comparativo, né, Pedrão? A gente, por exemplo, num edital, o edital que mais teve busca, mais teve projetos na história da secretaria, a gente tinha 600. Agora, só por meio das 3 entidades parceiras, a gente saltou para 18 mil inscritos. Olha, é 30 vezes mais alcance, né, Juca? Claro que o momento exige, as pessoas precisam, mas a gente também buscou formas de viabilizar esse maior alcance, o que aumenta o nível de exigência, aumenta a necessidade de mais recursos, aumenta especialmente a necessidade de a gente diversificar, né? Então, questão da formação fundamental, questão da aquisição, questão de valorizar a premiação. Então, isso que a gente buscou trabalhar, e isso também a gente tem buscado trabalhar na secretária. A secretária pode, né, trazer muito mais, inclusive, sobre esse esforço de governo, que agora saiu também um número importante. Apesar da Lei Aldir Blanc, estados retraíram investimentos. Então, a média de 75% das previsões aí nos últimos 5 anos baixou para 28%. Felizmente, aqui a gente tanto executou mais do que 100%, porque ampliou os limites e executou integralmente, né? Então, a gente conseguiu um investimento de 50 milhões no ano passado e queremos muito continuar, porque o setor precisa, as pessoas precisam, né? A gente vai ter um desafio enorme, né, para, enfim, para dar condições de a gente suportar e, especialmente, pensar numa retomada, que todos pensam muito nisso, espera muito em breve sair dessa situação tão complicada aqui que se encontra o Estado, e por meio desses investimentos e dessa articulação a gente construiu uma realidade melhor aí para o desenvolvimento do nosso Estado. Bom, seguimos então. Te agradeço, Rafael, pela tua fala. Já vou passar então a palavra para o prefeito municipal de São Leopoldo, o Ari Vanazzi. Foi interrompido. Boa tarde a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar a nossa secretária estadual de Cultura. Já volta de novo. Cumprimentar também o Pedro Vasconcelos, que é nosso secretário municipal de Cultura, o qual teve um papel importante aí na construção desse processo todo, mas também no grande debate que se fez sobre a Aldir Blanc, que foi ali que foi o nascedor de uma grande organização popular e social do setor cultural no nosso país, no nosso estado, nas nossas cidades. Eu acho que foi um movimento muito rico e que resultou, né, numa organização mais consistente agora para os próximos passos da luta, que são fundamentais. Então, quero cumprimentar o Pedro também, quero cumprimentar o Juca Ferreira, nosso ex-ministro, que tem contribuído muito aqui com o município, com a região, com o estado do Rio Grande do Sul, com o Brasil, de modo geral. E eu quero cumprimentá-lo e agradecer a sua participação também neste evento, nesta oficina extremamente importante, né? Eu quero aqui, rapidamente, falar um pouco sobre este momento também, mas a importância desta atividade e do tema da economia da cultura, do tema da cultura de modo geral. Vocês todos devem estar acompanhando, vivendo intensamente, né, o tema da situação da pandemia hoje no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Aqui, na nossa região, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós estamos deveramente preocupados e assustados, né? A situação, ela não foge do controle porque nós ainda temos a capacidade de nos indignar frente aos problemas que se enfrentam, né? Mas há uma situação bastante crítica, né? Muito difícil, e de uma perspectiva de não solução a um espaço curto de tempo. O tema da pandemia ainda terá reflexo no ponto de vista da saúde pública, talvez por uns 1 ano e meio ainda, em função do negacionismo, em função da pouca responsabilidade e também por uma decisão política, né, do governo federal de demorar e não comprar vacina ou de
não permitir que municípios e estados comprem vacina no nosso país afora, né? Nós estamos aqui intensamente preocupados com isso, articulando com consórcios, com governadores, mas, infelizmente, a gente sempre esbarra naquilo que é a alfândega, né? Que é sobre o controle do governo federal, ou da Anvisa, que é a aprovação das próprias vacinas. Mas eu só estou dando esse relato porque eu acho que esse seminário e o tema da cultura, ele é muito importante porque é um setor da economia nacional que, na pandemia, talvez se expressou com muita força as dificuldades e também conseguiu demonstrar para a sociedade, para todos nós, gestores públicos, né, para quem quer entender, de que, efetivamente, é um setor que não tem uma política pública consistente, com responsabilidade, né, que possa sentir firmeza, né, na sua produção, tanto cultural, que isso tem um reflexo também estratégico no ponto de vista econômico, né? Nós, aqui em São Leopoldo, que cadastramos e articulamos, movimentamos muita gente, nós, de fato, entendemos melhor, né? Compreendemos melhor as dificuldades que passa o setor e como a sociedade vê esse setor, né? Do ponto de vista do seu cotidiano, né? Não há no Brasil hoje, num modo geral, né? Que considere, né, o setor cultural brasileiro, gaúcho, latino-americano, como um elemento importante do ponto de vista econômico, porque ele mexe com uma cadeia econômica, né, da nossa sociedade, muito importante, né? Eu acho que isso, talvez, a pandemia nos demonstrou da importância que tem e o papel também que tem de geração de emprego, distribuição de renda, né? E também na solidificação de uma identidade nacional, estadual, de uma identidade coletiva, né? E, fundamentalmente, de uma identidade, de uma relação que defenda a vida e as relações sociais, né? Em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, de quem mais precisa. Esse seminário, eu acho, a todos, né? Principalmente o Juca, que vai contribuir, talvez nos permita fazer esta reflexão, tanto no olhar da gestão pública, como também aqueles que vivem, né, do seu trabalho, da sua criatividade, da cultura, de modo geral, e os produtores culturais também. É um conjunto de ações. Eu me lembro que, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, havia um debate muito intenso na Assembleia Legislativa do Estado, né, de valorizar, criar legislação estadual sobre o tema da economia da cultura e os setores que envolvem a economia da cultura e essa cadeia toda que se produz na sociedade. Então, acho que o seminário também ele é fundamental, não apenas para discutir, mas também para poder organizar, né? E as pessoas todas envolvidas nesse processo entender que, na verdade, ele também é um pequeno, micro, médio empresário, né, do setor cultural. Ele precisa se organizar, precisa compreender, precisa disputar isso dentro do mercado, mas também disputar isso dentro das políticas públicas, disputar isso dentro, né, daquilo que faz o pequeno empreendedor, aquilo que faz o grande empresário, né? Então, acho que nós precisamos construir um movimento na sociedade, como você fez com a Lei Valdir Blanc, né? Também da produção de instrumentos, né, que possa colaborar, que possa contribuir, que possa facilitar, né, a esse setor cultural e a economia cultural da nossa sociedade. Eu acho que é um momento muito rico, porque a crise, né, nos ensinou e nos fez conhecer melhor e também nos deu a condição de poder pensar perspectivas mais sólidas, melhor para o futuro do nosso país e dos setores, né? Aqui em São Leopoldo, por exemplo, essa pandemia fez com que uma coisa muito interessante, assim, que talvez vocês vão entender em algumas palavras do que eu vou dizer, né? Hoje nós temos um comitê aqui, que é o único município que tem um comitê democrático, técnico, econômico, social, que discute e define sobre o tema de combate à pandemia. E vejam bem, nesse comitê, hoje nós temos mais de 70 entidades que participam. Toda a sociedade, tanto do ponto de vista dos setores econômicos, se organizar em setor. Então, o setor do pequeno mercado se organizar em setor do pequeno mercado, o setor aqui das academias se organizar em setor de academias, né? Quer dizer, os setores, de modo geral, que tem a ver com um ponto na economia, se organizaram por interesses econômicos, né,
mas também interesse em defesa de um setor, de uma categoria. Que acho que essa pandemia, esse debate todo, nos ajudou também a encontrar melhor e unificar melhor, né, e mapear melhor na nossa cidade esse setor, como no Estado do Rio Grande do Sul, no país, deve ter acontecido isso. E esse mapeamento, né, essa descoberta, esse encontro, deu a dimensão de quantas pessoas estão envolvidas, o que significa para a cidade, para uma sociedade, e o que significa também para o próprio ente, né, cultural, produtor, o criador, o artista, de modo geral, né, ele precisa se articular, precisa pensar isso como o centro da sua atuação, o centro da sua relação cotidiana na sociedade. Porque, senão, fica sempre, né, secundarizado esse debate que envolve cultura, economia cultural, e aí, bom, aí vocês sabem que quem leva a maior fatia do bolo é quem tem uma organização maior, é quem tem um poder político maior, quem tem um poder econômico maior. Eu acho que é a hora da gente democratizar, né, e fazer, de fato, a distribuição melhor dos recursos que temos para investimento em todas as áreas e, fundamentalmente, também enxergar e ver melhor essa parcela significativa da sociedade brasileira, da sociedade gaúcha, leopoldense, nesse momento histórico. Parabéns a todos que organizaram esse seminário, pelo número de participantes que tem aqui, que chega quase a 300. Cumprimento a todos que se dispõem e que podem e devem, né, fazer desse seminário uma porta de entrada para um processo longo de organização, de debate, de busca de alternativas e soluções dos problemas que se apresentam. Muito obrigado, um abraço e um bom seminário para todos nós, e eu vou acompanhar aqui agora um pouco os debates também. Boa tarde. Boa tarde, prefeito, muito obrigada. Eu já passo, então, a palavra para a secretária Beatriz Araújo para fazer a sua saudação. Muito obrigada, Marina. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, ministro Juca, prefeito Ari. É sempre uma alegria, prefeito, lhe escutar. Um prefeito sensível e que já mostra a sua sensibilidade ao escolher o seu secretário de Cultura. Quero também cumprimentar o Rafael Bali, meu colega de trabalho, um servidor exemplo da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e que tem prestado serviços muito relevantes durante todo este período, esses 25 anos de existência do Sistema Procultura. Eu acho que o Rafael está há uns 20 anos trabalhando, se eu não me engano, ou perto disso. Ele tem cara de guri, mas não é tão novinho assim. Quero cumprimentar também o Pedrão, meu conterrâneo, o Pedro, que já cruzamos os nossos caminhos muitas vezes, o Pedro como secretário no Ministério da Cultura, eu como secretária municipal de Cultura de Pelotas, o Pedro como filho do Minduim e da Maria Luísa, meus amigos, enfim, né, nós temos aqui a possibilidade hoje de participar deste evento que está sendo tão bem conduzido pela Marina, e uma proposta muito bacana que eu, de fato, eu não conhecia, sabia que tinha sido aprovado no edital da SEDAC, mas eu não conhecia a fundo, então eu estudei um pouquinho antes de entrar aqui nessa live e achei muito inovadora, muito bacana, e que também vai ao encontro do trabalho que nós queremos fazer e estamos desenvolvendo na Secretaria desde 2019, que é fazer chegar o investimento em cultura a todos, de forma que sejam inclusivos esses programas e essas propostas. E esse é um projeto que certamente vai atender essa demanda de uma forma muito bacana. Nós tivemos, eu ouvi atentamente as palavras do prefeito Ari Vanazzi, quando ele menciona a economia criativa como um setor importante também da economia do Estado do Rio Grande do Sul e do país. De fato, mais de 4% do PIB representa o setor da economia criativa no Rio Grande do Sul. Nós já fizemos algumas pesquisas e estamos também investindo com o nosso RS Criativo em capacitação e residência criativa, que infelizmente tivemos que interromper nesse período de pandemia. E falando em período de pandemia,
Desde o início do ano passado, nós tivemos que trazer a secretaria para uma questão que naturalmente não seria a sua vocação primeira, que é o social. E passamos, então, a fazer uma flexibilização de todos os investimentos em cultura, que totalizaram em 2021 124 milhões, dos quais 50 milhões do nosso sistema Procultura. E é importante dizer que o sistema Procultura, até 2018, ele totalizava 35 milhões por ano, durante 6 anos, sem correção. E nós, no primeiro ano, passamos já a aumentar esses recursos, e até o final do nosso governo, nós vamos dobrar o investimento no sistema estadual, no nosso Procultura. Vamos dobrar porque, de fato, prefeito, nós acreditamos na economia criativa e queremos que os criativos tenham vez e voz no Rio Grande do Sul. Queremos fazer com que o Estado seja, de fato, um espaço que seja importante para aquelas pessoas que muitas hoje saem do Rio Grande do Sul para poder desenvolver as suas atividades. Queremos tornar o Estado que chame pessoas, mas que não exporte valores, como a gente observa nesses anos todos. Então, estamos, sim, investindo muito. Fizemos um trabalho também que eu julgo muito importante, que foi ligado às redes, pontos de cultura, um investimento orçamentário da Secretaria que nós fizemos foi exatamente para reativar o convênio dos pontos de cultura e ativar a lei estadual Cultura Viva, que até então não tinha sido regulamentada, e procuramos, dentro desses editais que estão disponibilizados, editais que o Pedro mesmo mencionou, são 3 parcerias que nós fizemos, nós procuramos alcançar todos e todas, e especialmente aquelas pessoas que estão em situação menos privilegiada no Rio Grande do Sul, ou seja, todos os municípios que compõem o RS Seguro foram contemplados num edital exclusivo para aquelas comunidades mais vulnerabilizadas. Por quê? Porque entendemos que essas pessoas até então não tinham acesso ao nosso sistema estadual de incentivo à cultura. E nós precisamos chamá-los, e eu tenho certeza que a partir dessa realização que nós conseguimos com a parceria da sociedade civil numa grande conferência estadual de cultura inédita, em nenhum estado do Brasil se decidiu o uso dos recursos da Lei Aldir Blanc numa grande conferência com todas as pessoas que quiseram participar e puderam participar efetivamente. E nós pensamos que, ao final desse trabalho que nós estamos fazendo, no último ciclo da conferência, que será uma avaliação sobre os resultados desse investimento, nós poderemos pensar com mais precisão a continuidade das políticas públicas que nós estamos implementando no Estado. Então, eu quero, mais uma vez, cumprimentar Marina, cumprimentar ao Pedro, que tem sido um parceiro de primeira hora, desde que nós começamos esse governo, trocando e, ao mesmo tempo, cobrando, e nós queremos sempre ser cobrados, porque os governos existem exatamente para atender às demandas da sociedade. E o nosso governo do Estado quer, sim, uma aproximação muito grande com os municípios. Muito, muito importante que o sistema estadual de cultura tenha a maior representatividade de municípios, porque os municípios sabem onde investir muito melhor do que o governo do Estado. Então, ações, editais que nós venhamos a fazer futuramente, um co-investimento, que o município entre com uma parcela, o governo entra com uma parcela, certamente esses editais estarão presentes até o final do nosso governo. Nós já temos um edital, estamos pensando num edital importante agora, neste tempo de pandemia, de co-investimento, e continuaremos em 2022 fazendo a mesma coisa, ou seja, provocando os municípios que ainda não têm políticas públicas pensadas, trabalhadas com a sua comunidade, com a sua sociedade, eles vão perceber que eles estão perdendo espaço, porque os municípios que fazem a lição de casa certamente serão beneficiados nas nossas políticas públicas. Então, agradeço, desejo a todas e todos um grande evento, tenho
pretendo ficar aqui para escutar o ministro agora e, enfim, agradecer ao convite, dizer que a gente está sempre estamos dispostos a conversar, a ouvir e continuar investindo em cultura e na economia criativa, como é o nosso pensamento desde o início do governo. Obrigada, gente. Muito obrigada, secretária. Eu quero complementar a informação. Nós tivemos mais de 600 pessoas inscritas e chegamos nessa inscrição a 56 municípios diferentes, né? Isso se tornou bem representativo porque tem de todas as regiões do estado. Então, acho que é isso. É um recurso público aplicado e chegando para todas e todos, ainda que nessa situação de digital, e né, que a gente não vai ter, não possa fazer isso presencialmente. Então, nesse momento, eu encerro o ato de abertura do Circuito de Cultura Popular e Periférica e dou início, então, à aula inaugural com o tema de política e gestão cultural no Brasil do governo Lula aos dias atuais, com o nosso convidado, que é o Juca Ferreira. O Juca, então, é sociólogo, 2 vezes ministro da Cultura, ex-secretário de Cultura de São Paulo e de Belo Horizonte, foi 2 vezes vereador e secretário do Meio Ambiente em Salvador, é embaixador especial da Secretaria-Geral Ibero-Americana. Boa tarde, Juca, a palavra é tua. Juca, teu microfone está fechado. Ok. Agora sim. Bem, boa tarde, Marina, agradeço a sua condução. Peço às pessoas que desliguem o som, porque quando o prefeito estava falando, eu não vi uma parte, porque parecia uma britadeira aí. Então, esses sons aleatórios, eles atrapalham. Desliga, na hora que tem que falar, liga, e a gente funciona melhor. Eu queria agradecer o convite, parabenizar os organizadores desse evento e do curso. A afluência ao curso já demonstra o interesse, a necessidade da gente estar discutindo essas questões relativas à gestão cultural e ao desenvolvimento cultural no Brasil. É fundamental. Isso é uma necessidade do Brasil inteiro. Eu já participei de 203 lives, cujo tema quase que único, ou pelo menos o tema principal, foi exatamente o mesmo: cultura, desenvolvimento cultural, gestão cultural, cultura e emancipação. Então, eu queria parabenizá-los, acho que esse curso e esse evento, esse circuito é fundamental. Queria saudar o prefeito, Ari Vanazzi, que eu conheci em uma das lives que realizamos alguns meses atrás, um prefeito extremamente sensível à questão cultural. Queria saudar também o secretário Pedro Vasconcelos, que eu já conheço, trabalhou na gestão federal, tem experiência, dedicação, tem uma visão ampla. Tenho certeza que vem colaborando aí, não só com o município, mas, como disse a secretária estadual, com a gestão do Estado inteiro, independente das divergências políticas, ideológicas, dos enfrentamentos que são absolutamente necessários e parte da vida democrática, acho que a gente pode buscar cooperação para garantir o desenvolvimento cultural do país, e acho que um secretário municipal tem um papel importante nesse sentido. Queria saudar os e as secretárias municipais, aos gestores, artistas, participantes. Vou entrar direto no assunto, porque eu tenho um compromisso depois daqui. Eu vou me vacinar. Hoje é o dia da vacina para a minha faixa etária. E eu tenho uma consciência da gravidade da pandemia, da gravidade do coronavírus. Infelizmente, o Brasil está perto da perda de controle por uma irresponsabilidade na condução e no tratamento da questão da Covid, muita tergiversação, muita irresponsabilidade. A gente precisa de isolamento social e, quando a situação chega a um nível de gravidade, acho que a gente precisa de isolamento radical. A gente precisa de vacina. Demoramos muito a compreender a importância das vacinas. O presidente chegou a rejeitar a oferta de um dos principais laboratórios produtores de vacina. Eram milhões de vacinas
estavam sendo disponibilizadas. A gente precisa de máscara no dia a dia, precisa de compromisso da população também. Não são só os gestores que são responsáveis. A pandemia já levou uma quantidade de brasileiros e a tendência é continuar o processo de mortificação, de afetando a vida das pessoas. Os contaminados, muitos saem ilesos, mas outros saem com sequelas importantes. Então, os cientistas estão estudando as sequelas. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito contente de poder me vacinar hoje, eu tenho um nível de preocupação hoje que, às vezes, me tira o sono com a sorte do povo brasileiro. É preciso garantir o auxílio emergencial. Acho que R$600 seria o necessário, porque você só vai ficar em casa se o dinheiro der para o essencial. E R$600 é uma quantia razoável. Acho que isso é prioridade. Os que pensam na economia em detrimento da vida e da saúde das pessoas estão errados, inclusive porque, enquanto nós não debelarmos essa pandemia, a economia vai ficar prejudicada, porque a gente vai ficar sempre com essa ameaça de generalização e de um caos na saúde, e isso impede qualquer projeto de desenvolvimento econômico e social. Então, é preciso ter um rigor, é preciso um compromisso, desde o governo federal, envolvendo governos estaduais e municipais e a população. Então, eu queria fazer essa fala inicial, porque meu contentamento pessoal vem acompanhado de uma preocupação gigantesca com a capacidade que o Brasil precisa desenvolver para enfrentar essa pandemia. Vamos entrar no nosso tema. Eu fui ministro da Cultura 2 vezes, em 2 governos diferentes, no governo Lula e no governo Dilma. Ajudei o ministro Gilberto Gil a construir as políticas. Eu era o segundo da hierarquia, o que os latino-americanos chamam de vice-ministro. No Brasil, é secretário executivo. Nós tivemos que construir toda uma institucionalidade, construir políticas, desenvolver um diálogo com a sociedade. É um pouco sobre isso que eu vou falar aqui. Agora, porque o tema que me deram foi gestão e política cultural no Brasil, do governo Lula aos dias atuais. Eu entendo perfeitamente essa necessidade de abrir o curso com uma visão geral, integrada, das diversas dificuldades e dos avanços que tivemos, mas eu queria dar um passeio um pouco para trás. O tema da gestão cultural é relativamente novo no mundo. Eu acho que só se constituiu, de fato, como um tema acadêmico, de pesquisa, político, de demanda de cidadania, a partir da criação do Ministério da Cultura na França. Mas, na verdade, desde o início do século XX, já existem embriões de uma política cultural. No Brasil, os primeiros a falarem dessa dimensão da cultura, que é uma dimensão secundária, mas é uma dimensão importante, foram os modernistas. A Semana de 22 sugeriu que o país tivesse uma postura, uma responsabilidade com sua memória, com seu patrimônio cultural, que garantisse a preservação e a relevância e a memória das principais manifestações que nos singularizam enquanto brasileiros. Naquele momento, os modernistas estavam propondo e desenvolvendo um processo de desalienação do Brasil, ou seja, o Brasil passou, através do movimento modernista, de deixar de se ver através das lentes europeias e passou a tentar compreender o país a partir das suas características. E essa nova sensibilidade que os modernistas trouxeram, e que está fazendo 100 anos no próximo ano, ela veio acompanhada de uma compreensão de que os governos teriam responsabilidade na construção do desenvolvimento cultural do país. Isso é muito importante, porque não foi no mundo inteiro, os países não tiveram a sorte que o Brasil teve dos artistas que estavam pregando e realizando rupturas para a contemporaneização da sua cultura,
ao mesmo tempo, tiveram a sensibilidade de perceber de que era preciso políticas de preservação, ou seja, a modernização, as rupturas culturais, ela não vem acompanhada de uma irresponsabilidade com toda a linha do tempo do país desde a sua formação. Pelo contrário, ao mesmo tempo que dava ênfase a uma visão brasileira, da própria cultura brasileira, do país, da nossa singularidade, do nosso papel no mundo, dava também desenvolvia, propunha ao país uma visão de preservação, de começar a valorizar os seus traços culturais. Então, esse foi, eu diria que foi o marco inaugural. Acho que no próximo ano nós vamos celebrar o país inteiro os 100 anos da Semana de 22, vai ser um momento importante de mobilização. Acho que vocês no Rio Grande do Sul já devem ir se preparando, a Secretaria Estadual, as secretarias municipais, os artistas, para contribuir para essa reflexão, não no sentido de olhar para trás, mas, pelo contrário, utilizar a experiência que nós temos, esse marco inicial, para ver, agora, no início do século XXI, qual é a missão. Mas, voltando ao tema da gestão cultural, eu também daria relevância a Getúlio Vargas, o gaúcho de São Borja, que dirigiu o Brasil por 2 vezes. Ele vinha acompanhado de uma visão de um projeto de desenvolvimento do país, com algumas marcas negativas, autoritarismo, uma certa simpatia pelo nazifascismo, e tinha alguns aspectos que eram negativos e que a história faz a crítica corretamente, mas Getúlio teve a grandeza de reconhecer a brasilidade e tirou da ilegalidade uma série de atividades, projetos e manifestações culturais do país e assumiu como patrimônio do país. Eu citaria a capoeira, por exemplo, que eu estou vendo muita gente aí. Houve uma relevância e um olhar sensível para a capoeira que deixou de ser visto, melhor dizendo, como uma atividade de marginais, de populações periféricas, mas como uma das principais construções culturais do país. Então, isso não foi só aí, trouxe intelectuais e pensadores, poetas, gestores, Capanema, Rodrigo de Melo Franco, para dirigir o IPHAN, para desenvolver as políticas de preservação da memória cultural brasileira e do patrimônio. Tivemos um grande incentivo, e não é à toa que surgiram vários grandes artistas nesse momento. Então, com todos os limites e possibilidade de uma crítica, a partir de hoje, olhando para trás, o governo Getúlio é uma referência também de um momento importante da cultura brasileira e de fortalecimento desse processo que foi, aos poucos, se consolidando, de uma ideia da responsabilidade pública do Estado Federal, dos governos estaduais e municipais, com o desenvolvimento cultural do país, com a preservação do patrimônio e da memória, com apoio aos criadores. Então, eu ressaltaria. Depois de Getúlio, eu chamaria a atenção que nos governos neoliberais houve uma queda gigantesca da compreensão da importância da cultura. Eu não digo como algo periférico, não. A importância da cultura como parte do projeto de desenvolvimento do país e do projeto de nação. Então, tanto olhando para a população e garantindo esse direito que a ONU reconhece como um direito, a cultura como um direito, mas também como um projeto de nação. Não há possibilidade de um país, principalmente um país de dimensões continentais, com a riqueza natural que tem, sem desenvolver a cultura. Não vai dar certo, não há possibilidade de país sem desenvolvimento cultural. Então, essa responsabilidade ela está no âmago do projeto de nação, no âmago do projeto que se tem para o desenvolvimento da sociedade. E acho que o neoliberalismo ele recua, retrocede. É como uma máquina fotográfica que fecha sua angulação para tratar apenas das questões econômicas, deixando
de compreender e inserir em seu projeto a complexidade humana, porque a cultura tem a ver com todas as dimensões da vida em sociedade e do desenvolvimento humano, mesmo individual. Então, é fundamental que a gente compreenda de que esses retrocessos que periodicamente acontecem na sociedade brasileira, eles representam um recuo, e quando a sociedade retoma uma visão generosa do país, um projeto político, social, econômico, que coloca o Brasil como uma possível potência emergente no Ocidente, a cultura volta a ter uma importância, e é disso que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos vivendo um desses momentos difíceis. Eu acho que o momento que o Brasil está vivendo, a imagem que me ocorre mais próxima da realidade é de um eclipse. De repente, tudo ficou nublado, tudo ficou escuro, e com sombras tenebrosas sobre o destino do país. Mas o Brasil é bem maior do que esse momento, bem maior do que esse projeto medíocre que provocou esse interregno negativo que o país está vivendo. Então, nesse momento, é fundamental que a gente acumule consciência, recupere todo esse histórico da experiência da gestão cultural e desenvolvimento cultural do país, porque, brevemente, quando não sei, talvez em 22, a gente recuperará o destino do país, tendo os brasileiros e brasileiras como centro do projeto, e um projeto que articula economia, política, papel do país no mundo, desenvolvimento humano, preservação do meio ambiente. E aí nós precisaremos ter acumulado. Então, nesse momento de dificuldade, onde as coisas diminuíram muito a possibilidade de realizar, nós temos que estar investindo em processos como esse que nós estamos fazendo agora, de elevação da consciência, de compreensão mais elaborada, desenvolvendo as tecnologias de gestão. Esse preâmbulo que eu fiz foi exatamente para a gente chegar ao governo Lula. O governo Lula não caiu do céu. O governo Lula representa uma tentativa de reorientar o desenvolvimento do país, dando prioridade à construção de justiça social, acolhimento e aprimoramento da nossa democracia e sustentabilidade. Não é à toa que as políticas nesse campo se desenvolveram tremendamente. O Brasil fortaleceu sua economia. Essa relação precisa ser feita, porque a cultura, apesar de ser um dos elementos centrais do projeto de nação, não é uma política setorial, não é algo que pode ser isolado completamente. É evidente que, em algum momento, a gente precisa analisar nas suas entranhas as questões, problemas e desafios da gestão cultural. Mas você só compreende, de fato, qual é a missão do Estado democrático para garantir o desenvolvimento cultural do país, se a gente compreende esse diálogo e essa interface com os projetos políticos. Porque, sem isso, a gente fica meio perdido, sem entender, por exemplo, por que o cinema estava dando certo no Brasil e, de repente, está voltando quase a estaca zero. Vou dar um número para não parecer que o que eu estou dizendo é subjetivo. Quando o presidente Lula assumiu, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo em torno de 200 filmes por ano. Hoje, todas as capitais brasileiras e boa parte das cidades de médio porte têm produtoras de cinema e audiovisual. Nós conquistamos uma parte ainda pequena do mercado do cinema, mas já temos presença nas salas de exibição e já temos presença nas TVs a cabo e por assinatura. Conquistamos, através da Condecine, uma taxa para ser reinvestida na produção cultural brasileira, na produção cinematográfica brasileira, sendo mais preciso, e essa taxa é cobrada dos que ganham dinheiro com a veiculação de conteúdos cinematográficos e audiovisuais, como é feito em todo lugar do mundo. Nos Estados Unidos cobra, na Europa cobra. Eu morei 11 anos, quase 12,
na Europa, por força do exílio. Eu fui comprar uma televisão, eu tive que assinar um papel dizendo: você está contribuindo com 0,0 não sei quanto desse recurso que você está empregando em seu aparelho na aplicação para o desenvolvimento do cinema e do audiovisual sueco, onde eu morava. Então, é normal isso. Agora, o Brasil não tem ainda uma maturidade que tenha uma estrutura complexa que garanta que a cultura vai ter satisfeita as suas necessidades. Eu estou falando tudo isso, mas eu vou voltar um pouquinho para a dimensão conceitual. Gestão cultural, ela é uma dimensão secundária da cultura. Digo isso com a maior tranquilidade. Eu trabalho numa área secundária da cultura. O aspecto principal da cultura, a área principal, é a criação. Sem os artistas não existe cultura. É a criação, é a veiculação, é a preservação e a reprodução de atividades culturais. Por exemplo, os mestres de capoeira e de outras atividades tradicionais fazem parte do âmago do processo cultural. Agora, ninguém pode imaginar que um artista sozinho vai desenvolver sua arte. O artista, para desenvolver sua arte, precisa de acesso à formação. Depois, se ele é músico, ele vai precisar, para fazer um show, dos técnicos, iluminadores, sonoplastas. Para gravar, também vai precisar de estúdio de gravação. Para realizar um show, vai precisar dos produtores. Então, a estrutura cultural... Eu estou dando música como exemplo, mas qualquer área que você pegar, você vai perceber que tem um conjunto complexo de uma divisão de trabalho que garante a cultura e garante a execução dos fenômenos culturais e o seu desenvolvimento. O Estado tem um papel aí dentro também. O papel do Estado é garantir as melhores condições para o desenvolvimento cultural. Alguém pode perguntar assim, mas e a área privada também tem um papel? Na estrutura econômico-social da nossa sociedade, os empreendedores e investidores são importantíssimos também para ir alargando os horizontes da atividade cultural. Agora, ao Estado cabe a regulação. Qualquer atividade da importância da cultura precisa de regulação que garanta a saúde da atividade, que garanta o equilíbrio, que garante que não vai haver monopólios, distorções e, às vezes, até a usura faz com que a galinha dos ovos de ouro não consiga sobreviver. Vou voltar a esse tema daqui a pouco. Então, é o seguinte, o Estado tem que garantir as melhores condições, prestando serviços, formação, todas as áreas que não são rentáveis, cabe ao Estado ter a sensibilidade de suprir as necessidades culturais da sociedade. Vou dar um exemplo. Quando Gilberto Gil era ministro, nós assumimos, no primeiro governo Lula, o Ministério da Cultura, nós descobrimos que o Ministério da Cultura já existia há 17 anos, mas não tinha políticas culturais desenvolvidas, não tinha nenhuma relação com os principais processos culturais, era uma esfera simbólica do governo. Lá passaram pessoas importantes, Celso Furtado, Francisco Vefort, Antônio Ars, mas eles eram conselheiros dos governos dos quais faziam parte para outros assuntos. Na verdade, pouco deixaram, e não é por culpa deles, é porque nós não tínhamos maturidade ainda de demandar políticas culturais, responsabilidade do Estado na garantia dos direitos da esfera cultural. Então, isso veio no bojo do governo Lula, que era um governo que era impulsionado por uma vontade da sociedade de aumentar a justiça social, garantir direitos, institucionalizar esses direitos, direito para a população em geral, mas direito para as mulheres, direito para os negros, direito para a comunidade LGBT, direito para os indígenas, para os povos indígenas, direito para os remanescentes dos quilombos. E a cultura é parte disso. E a nossa lucidez, e aí eu ressalto a importância do presidente Lula e do ministro Gilberto Gil,
foi exatamente ter dado o salto necessário para definir qual é o papel do Estado democrático para garantir os direitos culturais. Isso não estava claro na sociedade brasileira. Esses serviços que o Estado precisa prestar, por exemplo, formação, é preciso garantir escola. Vocês sabem que boa parte dos músicos brasileiros não sabem ler partitura e, portanto, não sabem escrever na linguagem musical, porque nunca tiveram acesso à escola. A gente vive de uma espécie de extrativismo artístico-cultural, como é no futebol também. Não se justifica que, no Brasil, o país que joga o melhor futebol do mundo, o futebol é essa precariedade que a gente vê. Se você compara, por exemplo, com vários países europeus, a Espanha, por exemplo, eu não vou dizer que a Espanha é um país de pernas de pau, porque eles sempre tiveram ali, mas eram meeiros. Eles sempre estavam até as semifinais, mas com o investimento do Estado, que moralizou o futebol, ajudou a organizar estruturas profissionais, garantiu uma regulação do espetáculo futebolístico. Tudo isso fez com que Espanha tivesse se tornado uma potência futebolística. Até a adoção de uma presença maciça de jogadores de boa qualidade de outros países foi um esforço importante no sentido de qualificar o futebol. Eu estou dando como exemplo que é muito próximo. A cultura brasileira tem um potencial gigantesco. Nós temos uma diversidade cultural invejável. Todo estrangeiro que entra em contato com o Brasil diz: já era de se esperar que o Brasil tivesse uma diversidade cultural pelo tamanho. Mas a diversidade cultural é muito mais rica pela qualidade, pela complexidade da formação brasileira, com contribuição de várias origens, com desenvolvimento em um território gigantesco onde as culturas regionais se desenvolveram, com várias áreas que nós mostramos uma imensa capacidade criativa. A música brasileira é considerada uma das maiores do mundo. E não só a música popular, não. Eu fui assistir na Alemanha uma conferência de um grande maestro alemão e ele me disse o seguinte: infelizmente, o Brasil não liga para a sua música sinfônica. Desde o período colonial, que o Brasil é um grande produtor de música sinfônica ou música clássica, música erudita. E estão perdendo as partituras porque não tem um trabalho de preservação da memória da música sinfônica brasileira. Nos mosteiros no Brasil se produzia uma música de grande qualidade, citou Villa-Lobos depois e citou a música moderna desse campo. Ou seja, o Estado precisa ter um olhar amplo, generoso, com uma visão democrática, porque faz parte da criação das melhores condições de desenvolvimento cultural do Brasil a garantia da liberdade de expressão. Ditadura, autoritarismo, censura, todos esses processos que são muito fortes no Brasil, que sempre retomam. O fantasma da censura está voltando à nossa realidade depois de tantos anos sem marcar presença. Tudo isso mostra certas raízes, certas características que precisam ser definitivamente superadas no Brasil. Então, esse papel do Estado democrático, longe de substituir, é um instrumento de apoio, de incentivo, de estímulo e de financiamento do processo cultural, que tem N dimensões. A complexidade cultural é gigantesca. Para fazer bem feito esse trabalho, os gestores, nós, vocês que estão aí se aprimorando e eu que estou aqui falando, eu vou pedir para fechar a janela aqui, porque está chovendo muito aqui. Está caindo um toró. Não sei se vocês estão ouvindo daí. Para garantir esse desenvolvimento, primeiro a gente tem que ter uma base conceitual boa. Todo gestor tem que ser um estudioso. Todo gestor, mesmo que seja gestor de um projeto de bairro, um gestor cultural que seja gestor de uma instituição, uma biblioteca comunitária,
ou de um grupo de leitura, ou de um grupo de cinema, não importa o tamanho nem a dimensão, mas para gerir cultura, você tem que ter o olhar aberto, a visão de mundo bastante desenvolvida e uma abertura gigantesca para lidar com essa complexidade. Qualquer intolerância, sectarismo, estreiteza, dificuldade de compreender as manifestações que lhe são estranhas, isso já limita o gestor. O gestor é muito mais do que um empresário que está visando apenas o lucro. O gestor é o que é capaz de dar sua contribuição através da sua atividade para garantir o desenvolvimento cultural. Eu sugiro, isso saiu da nossa experiência, a cultura tem muitas dimensões, muitas. A cultura tem a ver com a educação, a cultura tem a ver com a convivência social, a cultura tem a ver com a vida democrática do país, a cultura tem a ver com a economia, a cultura tem a ver com as relações internacionais. Essas multiplicidades de dimensões, eu acho que a gente pode trabalhá-la a partir de 3 dimensões da cultura que são estruturantes. A cultura como dimensão simbólica da sociedade. Não existe ser humano sem arte e cultura, nem individual, nem coletivamente. Uma sociedade, um indivíduo, um país, uma nação, tem sua cultura como uma das dimensões. Tem a economia, tem a vida social, tem várias, mas tem a cultura, tem esse campo. E aí cultura não é sinônimo de arte. Aí cultura são valores, vivências, conhecimentos, tecnologias, saberes, arquitetura, design, artesanato. Tem a compreensão ampla da cultura nas suas diversas dimensões. Quem deu a melhor contribuição foi a antropologia, desde o século XIX. E essa contribuição foi se consolidando porque ela é uma dimensão da cultura e ela precisa ser desenvolvida. E o Estado tem uma responsabilidade gigantesca, ora reconhecendo a relevância de uma atividade cultural específica, por exemplo, tombando a capoeira, tombando o artesanato, a viola de coxo, tombando certas criações e produções culturais da sociedade, ora considerando relevante e ajudando ao desenvolvimento, protegendo aquela atividade. Então, essa dimensão ampla, que eu chamo a dimensão simbólica, é uma dimensão. A segunda é direito. Cultura é um direito. Na Carta das Nações Unidas dos Direitos Humanos, está lá direitos culturais. Inclusive, as Nações Unidas reconhecem que os direitos culturais são muitos. Essa é a complexidade dos direitos culturais. Porque direito cultural é o direito de expressão livre, sem ser molestado, direito à singularidade, direito de acesso à informação, direito à liberdade de expressão, direito a ter acesso aos recursos necessários para aprimorar seu desenvolvimento cultural, mas é um direito. E a sociedade brasileira nunca tratou a cultura como um direito. Isso veio, a primeira vez que foi formulado claramente nesse sentido, foi na Secretaria de Cultura de São Paulo, quando a prefeita, então, do PT, era Undina, e cuja secretária era a filósofa Marilena Chauí, formulou a cultura como direito e centrou o trabalho da Secretaria de Cultura em ampliar a garantia desse direito para um número cada vez maior, até universalizar na sociedade. Foi fundamental. Os escritos de Marilena Chauí sobre cultura como direito são importantíssimos e é uma memória que a gente não pode deixar perdida no tempo. É preciso recuperar sempre, porque é a segunda dimensão. Se a cultura é a dimensão simbólica da sociedade, ela é um direito e o Estado tem a obrigação de garantir esse direito. Eu dizia há poucos minutos atrás que a gente descobriu que a Secretaria, que o Ministério da Cultura existia, mas nunca tinha feito nada de relevante. A verdade é essa. Nunca tinha demandado
ao IBGE e ao IPEA informações e dados sobre a cultura. Nunca. Gilberto Gil foi o primeiro ministro a demandar informações no censo do IBGE, especificamente sobre a cultura no país. Os números que vieram não nos surpreenderam, mas eram números graves. Eu vou dar alguns que eu me lembro de tanto falar, que eu rodei o país tentando sensibilizar. Passei no Rio Grande do Sul algumas vezes debatendo. Pouco mais de 5% dos brasileiros entrou alguma vez em um museu. É escandaloso isso. Pouco mais de 5% dos brasileiros. Só 13% dos brasileiros vão ao cinema alguma vez por ano. Isso na época, mais de 80% dos municípios brasileiros não tem uma biblioteca pública, não tem um cinema, não tem um teatro. Então, você já alija todas as pessoas que moram nesses municípios de ter um acesso pleno à produção cultural. E 1,7 livro per capita ano é lido no Brasil. 1,7. É menor do que a maioria dos países pobres da América Central e da América Latina. Então, é grave a situação de garantir o direito. Então, a prioridade que foi dada no governo do PT, que tinha a prefeita Erundina e a ministra Marilena Chaui, ou a secretária Marilena Chaui, responsável pela pasta da cultura, foi fundamental para despertar, e foi uma luz que nos iluminou no Ministério da Cultura, de que, além de tratar a cultura como uma dimensão simbólica de toda a sociedade, era preciso garantir a realização do direito cultural como um direito de todos os brasileiros e brasileiras, e que nós estaríamos respaldados nas Nações Unidas, na Carta dos Direitos Humanos, está lá. Agora, o país é tão precário, não consegue garantir comida na mesa, habitação, saúde, a gente acaba muito concentrado nos direitos materiais e esquece esse direito cultural. Então, é preciso resgatar, porque um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento do país tem que ter a cultura como um dos elementos centrais. E não é nada contraditório com os outros direitos, pelo contrário, porque a cultura acaba tendo uma repercussão positiva em todas as instâncias da vida social e, por isso, a implementação do desenvolvimento cultural da população, a ampliação do acesso, só faz melhorar as condições do país para ser um país bem-sucedido no século XXI. A terceira dimensão é a dimensão que o prefeito deu uma certa ênfase aí em sua fala. É a economia da cultura. Queiramos ou não, a economia da cultura é uma das economias mais fortes no mundo. É a que mais cresce, já há décadas, inclusive ignorando os períodos de crise do capitalismo. Ela é democrática porque ela é acessível, inclusive, a quem não tem escolaridade. A economia da cultura emprega muito acima da média de emprego, remunera melhor. Todos os dados, não só do Brasil, como do mundo, apontam que é uma economia extremamente promissora. Não é à toa que os Estados Unidos trabalham para ter o monopólio da produção cultural e da circulação e veiculação cultural no âmbito da cultura de massa. O camarada que cuida da economia da cultura nos Estados Unidos trabalha no mesmo andar, no Palácio, na Casa Branca, junto com o presidente. O Bush, filho, quando foi presidente, no seu discurso de posse, ele disse: os Estados Unidos já são responsáveis por mais de 90% do conteúdo cultural que é veiculado nas grandes redes. Pretendo que a gente atinja 100%. Veja a gravidade disso. Mas veja também a importância que eles dão. Os Estados Unidos não seriam o país que são, com a influência que são, nem com a potência econômica que são, sem o cinema americano, sem a música americana e sem a indústria cultural que eles desenvolveram. Isso não cai do céu, não é Papai Noel que cria a indústria cultural. É um esforço consciente de governo,
empresários, criadores, produtores que, em cima de um projeto viável, conseguem desenvolver a economia. O único senão que eu farei em relação à economia é que uma série de teóricos e intelectuais, isso vem desde a escola de Frankfurt, colocam o perigo e a responsabilidade da mercantilização da cultura, porque ela pode matar a galinha dos ovos de ouro, ela pode prejudicar a autenticidade dos processos, porque a cultura, em última instância, é a expressão da condição humana, seja na poesia, na literatura, na dança, no teatro, nessas manifestações tradicionais. Então, a gente tem que ter uma visão. Em geral, quem pensa a economia da cultura são empresários, produtores e pessoas que estão visando o lucro o mais imediato possível. Isso é um erro. Vou dar um pequeno exemplo que sempre me ocorre. Eu era ministro, estava indo para São Paulo participar de um evento na Folha de São Paulo e fui cercado no aeroporto, já perto da plataforma onde eu ia pegar meu avião, por umas 20 filhas de santo e mães de santo, todas vestidas com aquelas roupas bonitas, brancas, engomadas, com torso, com os balagandãs todos. Muitas eu já conhecia, eu sou baiano, né? Então muitas delas eram da Bahia. E elas, uma algazarra, ministro, nosso ministro. E aí uma delas fez-se silêncio, ou seja, foi um gesto político consciente dela, e ela disse assim: ministro, você é uma pessoa que nos compreende, uma pessoa que tem respeito e relação positiva com o candomblé e com as religiões de origem afro. Por favor, interceda junto à Bahia Tussa, porque eles estão querendo mudar a data da festa de Ançã para coincidir com a chegada de um navio, eu não me lembro se era japonês, de onde era, mas um navio de turistas. Não pode, se a gente fizer isso, a gente perde o respeito dos orixás, nós mesmos vamos perder a noção de autenticidade e de crença, e os fiéis vão perceber que nós não passamos de um bando de 171. Elas foram para pegar o avião em outra plataforma, eu entrei no meu avião para São Paulo e fiquei a cabeça martelando. Eu pensei, acabei de participar de um evento sumamente importante sob o ponto de vista conceitual. A economia da cultura não pode, de uma forma usurária e autoritária, ultrapassar certos limites e querer intervir nos conteúdos culturais de uma maneira avassaladora, porque mata a galinha dos ovos de ouro. No caso, uma manifestação religiosa, isso é mais grave ainda, porque a religião tem uma complexidade, uma sutileza, que exige muito respeito, muito cuidado, muita reverência. Mas todas as manifestações culturais, se sua dimensão econômica vem de forma tirânica determinar os conteúdos, as dinâmicas e os processos artísticos e culturais, acontecerá o mesmo que aquelas mães de santos temiam e manifestaram para mim. Então, essas três dimensões, a cultura como dimensão simbólica, a cultura como um direito e a cultura como economia, tem que ter um nível de articulação, e é um problema dos gestores culturais, é dos políticos, é dos líderes culturais, mas é essencialmente dos gestores, de gerar processos que não sejam predatórios e que tenham, de fato, uma compreensão dessa complexidade da cultura. O material que a gente trabalha, a cultura e a arte, ela é complexa. Não dá para tratar de forma simplória. Eu, nas reuniões do governo Lula, eu fazia insistentemente uma brincadeira com o ministro dos Transportes. Eu dizia: que inveja do ministro dos Transportes. Ele só tem que planejar, executar e preservar estradas. Eu queria ter um objeto de trabalho tão linear, tão simples.
Claro que era uma brincadeira, eu sei que as estradas têm que acompanhar os projetos de desenvolvimento e a sociedade está sempre demandando mobilidade que muitas vezes não é atendida. Mas, comparando estrada, Ministério dos Transportes, com o Ministério da Cultura, a nossa pode ter um orçamento desse tamanho e eles terem um orçamento desse tamanho, mas a nossa é muito complexa, muito complexa. E exige cultura, exige sensibilidade, exige abertura, exige uma compreensão multifacética da cultura. E é isso que eu estou tentando insistir aqui, porque eu estou falando para gestores, novos gestores, e é com isso que eu quero debater com vocês. Bem, nós fomos desenvolvendo as políticas culturais, o país não tinha, o Ministério nem tinha noção do que era política cultural. Para falar a verdade, os primeiros meses, a gente teve muita dificuldade de uniformizar a linguagem. O que é política cultural? Gil disse, Juca, organize aí um seminário interno, porque ninguém sabe o que é política cultural. Na verdade, só um dirigente do Ministério sabia o que era política cultural, além dos mais próximos do ministro que estavam planejando o desenvolvimento do Ministério, que era o presidente do IFAM. Tinha uma dificuldade enorme de entender o que era política cultural. Então, começamos a formatar os fundamentos conceituais e políticos. Além dessas 3 dimensões da cultura, nós assumimos que o país é um país diverso cultural, isso é uma riqueza, não é um problema, e precisaria ser trabalhada essa complexidade, mesmo que a gente tivesse que, em algum momento, assumir que nossos recursos eram deste tamanho, mas a cultura era deste tamanho. Portanto, nós não íamos modelar a visão da cultura a partir do dinheiro que tinha em caixa, que seria um escândalo. E cultura não se confundia só com arte, cultura era uma complexidade enorme. Um dado importante, nós não teríamos chegado onde chegamos se nós não tivéssemos tido a noção de adotar a participação como método. Abrimos o Ministério para todo mundo. Quem quisesse dar piruada no Ministério, manifestar sua opinião, ajudar a formatar as políticas, os programas e os projetos, nós insistentemente tínhamos processos participativos e, ao final, quando estávamos perto de fechar uma política ou um projeto de lei, a gente botava na internet para receber as últimas formulações, já mais maduras e já sob um formato de redação da contribuição. Isso foi muito importante. No Plano Nacional de Cultura, nós chegamos a receber milhares de contribuições. A segunda conferência de cultura, nós fizemos 3. A segunda, eu me lembro, mais de 200 mil pessoas presentes nos diversos seminários que nós fizemos em mais de 80% dos municípios brasileiros. Lula chorou. Quando ele viu os números, mais de 80% dos municípios brasileiros, mais de 200 mil pessoas, ele chorou, pegou no meu braço, que Gil estava falando, e deu esses dados. Ele pegou no meu braço e disse, é isso que eu quero para o governo, um nível de participação enorme, porque a gente só acerta se a gente fizer junto com as lideranças sociais, com a comunidade, com a população. Bem, cheguei aqui a um momento importante. Então, eu estou falando de conferências, consultas, seminários, rodas de conversa. Por exemplo, a gente estudou e percebeu que a Lei Rouanet era uma lei que gerava muita distorção. Ela tinha sido elaborada no governo Collor dentro de conceitos muito estreitos e de que o Estado não sabe o que fazer e nem deve chegar perto da cultura, que deve transferir os recursos para os empresários. E ela estava gerando, tipo assim, 80% do dinheiro ia para São Paulo e Rio. Para a cidade de São Paulo e a cidade do Rio. 80%. E sempre para os mesmos. Não tinha... E era mais do que o orçamento que o Ministério tinha para financiar a cultura brasileira. Ou seja, o principal fluxo de recursos já saía de uma forma equivocada. Então, nós passamos 6 anos trabalhando no projeto alternativo. Milhares de pessoas
participaram do processo de formulação da crítica. Por exemplo, a região norte era 0, qualquer coisa de acesso a esses recursos da Lei Rouanet, a região norte. A nordeste, que tem uma presença política maior, era 5% só, e mais de 80% ia para a cidade de São Paulo e para a cidade do Rio de Janeiro, e sempre para os mesmos. Então, nós passamos 6 anos fazendo consulta. Eu rodei o Brasil. Só não fui em Rio Branco, a capital. Mas passei aí em Porto Alegre 2 ou 3 vezes. Passei no Brasil inteiro, só eu, fora os técnicos, a consulta pela internet. Eu estou dando isso como exemplo, porque a participação nós adotamos como método de governo, como um método democrático de governo, tanto fora na relação com a sociedade e com os artistas, como dentro. Dentro, os mecanismos de participação, que eu não vou poder me estender agora, que eu já estou indo para... Eu gostaria de saber até quantos minutos eu tenho aí para eu poder fazer, mas, de qualquer jeito, foi fundamental, tão importante quanto as conquistas conceituais e de formulação da política cultural, foi a questão do método. Bem, a partir do impeachment da presidenta Dilma, houve uma tentativa de extinção por parte do Temer, já refletindo a perda de importância da cultura dentro do projeto neoliberal, que foi, junto com os autoritários da extrema-direita, quem produziram e promoveram o impeachment da presidenta. Houve uma reação gigantesca, o que reflete a justeza do que estávamos fazendo. Todas as dependências do Ministério da Cultura no Brasil foram ocupadas por artistas, produtores culturais, zeladores de manifestações tradicionais, e eles tiveram que recuar. Recuaram, mas retomam a extinção no governo Bolsonaro e estão corroendo o Ministério por dentro, corroendo como o cupim corrói as estruturas de madeira de uma edificação. Estão acabando os programas, estão acabando as políticas, os projetos. Cito como exemplo os pontos de cultura, reconhecida no mundo inteiro. Até o Papa pediu para o antigo coordenador ir lá reunir com ele para apresentar o projeto dos pontos de cultura que ele queria introduzir em algumas regiões do mundo para estimular na África, na Ásia e na própria América Latina, para estimular o desenvolvimento cultural e a construção de dignidade. A política de cinema, ultra bem-sucedida, está estrangulada. Você é o dono do tempo, Juca. Nós estamos aqui para te ouvir hoje. Não, mas 10 minutos, tá bom? Tá ótimo. Então tá. Estão destruindo tudo. Estão restabelecendo a censura no Brasil. Muitos artistas estão sendo processados. Estão usando uma técnica calhorda de reabrir prestação de contas para tentar agredir e encurralar artistas. Em geral, grandes artistas premiados no mundo, cineastas que tiveram os seus filmes vencedores em vários lugares, vários festivais do mundo, estão vendo suas prestações de contas de, às vezes, 10 anos atrás, sendo reabertas com puro objetivo persecutório. Por que isso? Porque a área cultural é caudatária do momento político. O Brasil, quando vai bem, a cultura cresce. Quando vem esses períodos de golpe de Estado, obscurantismo, instabilidade, o Estado se descompromete. A gente vai retomar tudo daqui a 2, 3 anos. A gente, que eu digo, é o povo brasileiro, vai retomar. O Brasil é bem maior do que esse projeto medíocre. Por isso que eu aplaudo essa atividade que vocês estão realizando, porque é a acumulação de consciência, de conhecimento, de preparação para fazer bem melhor do que nós fizemos. E olha que eu estou concentrado na experiência do Ministério, mas secretarias estaduais e municipais inventaram também, construímos um Sistema Nacional de Cultura
que não pôde ser a imagem e semelhança do SUS e do sistema de educação, porque ambos são serviços que são basicamente prestados pelo próprio Estado. A cultura não, quem faz cultura é a sociedade, são os produtores culturais, são os grupos culturais. A gente é caudatário dessa atividade e a prestação de serviço nosso é intermediado por processos de políticas, programas e ações no sentido de criar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento cultural. Mas criamos um sistema nacional, infelizmente, agora, na Lei Aldir Blanc, descobrimos que mais da metade dos municípios não fizeram o dever de casa. E muitos não têm conselho, não têm um órgão tipo secretaria ou departamento para cuidar da cultura, não tem um fundo. Então, estão com mais dificuldade. Parte desse dinheiro que está sendo devolvido é porque os municípios não se prepararam para desenvolver gestão cultural. É preciso avançar nesse sentido. A gente precisa uniformizar o Brasil no sentido que todos tenham uma estrutura gerencial administrativa capaz de dar conta de uma política tão importante para o país. A Lei Aldir Blanc é um vento fresco no meio do deserto, com tanta agonia, destrutividade, demolição por parte do governo federal. O Congresso brasileiro se sensibilizou com as agruras da área cultural. É a área que mais foi prejudicada, porque não pode fazer espetáculo, não pode promover reunião. A economia praticamente parou, a economia da cultura. Só funciona a que é digitalizada ou que vem pelos meios de comunicação. É uma área que está passando uma dificuldade enorme, enorme no país inteiro. E a Lei Aldir Blanc é uma lei de ajuda emergencial, área cultural, muito bem elaborada. Saiu da Câmara quase por unanimidade, só com um voto contra, que foi o voto do Partido Novo, que, de novo, não tem nada. E foi uma construção da presidenta da Comissão de Cultura, Benedita da Silva, junto com uma série de outros parlamentares de vários partidos. Jandira Fegali, que foi redatora, foi fundamental, porque quem conhece o trabalho parlamentar sabe que, quando chega no final, mesmo um projeto que tende a ser unitário, ele tem arestas, tem dificuldades com fulano, com beltano, com tal partido, e o relator tem que ter hipersensibilidade de ir polir nessas arestas para preservar o essencial do projeto. O projeto foi precedido de muita conversa. A deputada Benedita da Silva teve uma hipersensibilidade de que tinha que elaborar o projeto junto com a comunidade cultural. Só eu, e não fui exceção, fui lá durante um ano 5 vezes participar de audiência pública para discutir aspectos que acabaram redundando na compreensão das características da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc disponibilizou uma quantidade de recursos, 3 bilhões, que nunca tínhamos visto. 3 vezes o maior orçamento, que foi o orçamento quando eu era ministro do Ministério, 2 vezes o maior orçamento da Lei Rouanet, que sempre foi maior do que a do orçamento do Ministério, e com uma regulação hipercomplexa e, ao mesmo tempo, simples. Simplificou o acesso. Por exemplo, um grupo cultural que não tem uma administração capaz de apresentar o relatório do feito, poderia apresentar através de recorte de jornal, de outros mecanismos, porque foi feito de parlamentares com a colaboração dos artistas, dos técnicos e dos produtores culturais. Então, a Lei Aldir Blanc, nós não podemos deixar que volte os recursos para o Caixa Central do governo. Tem que haver uma pressão e um diálogo no sentido do governo estender o tempo de apresentação de projetos, os governos estaduais e municipais possam reelaborar editais para que esse dinheiro que sobra, que não é pouco, possa ficar disponível para a área cultural passar o momento tão difícil que está passando. Bem,
Eu falei, não vou falar porque já estou terminando, da resistência da área cultural ao obscurantismo, à burrice em moda nesse momento no Brasil. Os artistas estão na linha de frente, eles praticamente não contam com artista nenhum de primeira grandeza. Acho não, tenho certeza que a gente tem futuro. O Brasil é bem maior do que esse projeto medíocre. Acho que a gente tem que se preparar, a área cultural, os artistas, os criadores, para uma retomada em outro patamar mais sólido, mais amplo, mais tecnicamente viável. E é isso. E parabéns ao Rio Grande do Sul por essa sinergia que vocês estão construindo aí no sentido de garantir o desenvolvimento cultural do Estado. E termino aqui para que a gente possa ter conversa depois. Muito obrigado a todos.